Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 5 autores ucranianos que a gente consegue encontrar os livros deles em português. Olha, gente, eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero criar polêmica com esse vídeo. O que eu tô levando em consideração aqui para chamar esses autores de autores ucranianos é total e simplesmente o território de nascimento deles, ok? Ok. Então, antes que venham falar, esse autor é russo, esse autor é não sei o quê, eu vou contextualizar, né, a história, onde nasceu, o que era o período, né, o que era a Ucrânia naquela época, mas a gente tem que lembrar que a Ucrânia como estado, como país, existe há muito tempo e que esse país era anexado tanto pelo Império quanto pela União Soviética, mas que o território e o país Ucrânia sempre existiu, tá bom? Então vamos lá. O primeiro autor que eu quero comentar com vocês aqui é o Nikolai Gogol. Ele nasceu no início dos anos 1800 na região da Poltava, que fica no centro da Ucrânia. Ele foi um dos poucos autores que naquele período escreveu em Surgic. Surgic, o que é, né? É um idioma, na verdade é um dialeto que mistura o russo com o ucraniano. Então ele escrevia em Surgic. E ele é também, né, considerado um dos principais autores clássicos russos, mas que na verdade nasceu aqui na Ucrânia. Os principais livros deles são Almas Mortas, O Capote e Outras Histórias, Taras Bulba, e aqui no Brasil também a gente tem uma edição de teatro completo de Nikolai Gogol, porque o Gogol, além, né, de contos e histórias, ele também escrevia peças de teatro. O próximo autor que eu tenho para falar com vocês é o Mikhail Bulgakov. Ele nasceu no final dos anos 1800 aqui em Kiev, que atualmente é a capital da Ucrânia. E aí, nesse período, assim como no período em que nasceu o Gogol, a Ucrânia fazia parte do Império Russo. O Bulgakov ele escreveu durante todo o período da vida dele em russo, mas vale a pena lembrar que o idioma ucraniano ele era estritamente proibido. Você poderia ser preso ou morto caso você disseminasse, escrevesse, falasse, conversasse ou fizesse qualquer outra coisa no idioma ucraniano. Então, tanto que tem uma autora que também é do século XIX, que se chama Lessia Ukrainka, já tem um vídeo dela falando sobre ela aqui no canal. Foi um dos primeiros livros que eu li em ucraniano. E ela foi uma das poucas pessoas que escreveu em ucraniano mesmo. E tanto é que, como eu explico lá naquele vídeo, a região em que ela morava naquele período aqui da Ucrânia fazia parte do Império Austro-Húngaro. Então ela escrevia em ucraniano e para esses livros chegarem aqui em Kiev, chegarem nesse lado de cá do país, eles eram contrabandeados e ela também escrevia como um pseudônimo para ela não ser descoberta e não acabar sofrendo as sanções, né, do Império Russo. Então o Bulgakov ele escrevia em russo e a obra mais famosa dele com certeza é O Mestre e a Margarida. Eu tô com uma edição aqui em inglês para ler, não vejo a hora, é um dos livros preferidos do Roman. Ele sempre quis me dar de presente esse livro, eu acabei ganhando de presente no amigo secreto no trabalho. Mas, então, o mais famoso é O Mestre e a Margarida, mas ele tem outros também, que é como Coração de Cachorro e outras novelas, e também tem Os Dias de Turbin. Um outro autor que é conhecido pelos seus contos é o Isaac Babel. Ele também nasceu no final dos anos 1800 em Odessa, que é na região litorânea aqui do país, fica no sul. Eu cheguei lá já a visitar aquela região, não exatamente a cidade de Odessa, mas eu já visitei a região. É muito legal, claro que o mar não é quentinho igual o do Brasil, mas assim, é praia, dá pra curtir mais ou menos do mesmo jeito. Então ele nasceu lá e ele foi torturado e morto durante a União Soviética. O Isaac, ele escrevia em russo e em Yiddish, porque ele era judeu. E os principais livros que a gente tem desse autor aí no Brasil, No Campo da Honra e Outros Contos, Contos de Odessa, né, que fala sobre a cidade onde ele nasceu, e também tem, eu achei na Amazon, uma edição pra lá de mais de R$200 da Kozak Naif, de O Exército da Cavalaria. Aí, além desses 3 autores homens, eu tenho 2 autoras mulheres para comentar com vocês também. A primeira é a Svetlana Alexievich, talvez eu esteja falando sobre o nome dela errado. Ela nasceu aqui na Ucrânia, na região de Ivano-Frankivsk, só que o pai dela era bielorrusso, então ela cresceu e passou boa parte da sua vida
na Bielorrússia. Ela é muito famosa, ela já ganhou Nobel, pelo que eu me lembre, eu acho que é o Nobel de Literatura, pelo livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E, além desse, né, ela é conhecida no Brasil por vários outros livros, como Vozes de Chernobyl, Os Meninos de Zinco, As Últimas Testemunhas. Eu li o livro dela no ano passado, As Últimas Testemunhas, numa edição que foi enviada pela TAG, e foi uma das leituras mais pesadas e mais difíceis que eu fiz, ainda mais porque eu fiz ela aqui na Ucrânia, e ainda mais porque foi numa época que a gente tava mais ou menos legal, o clima não tava igual hoje. Então eu tava conseguindo sair, né? A gente tava fazendo alguns tours por lugares históricos aqui da Ucrânia e a gente foi no Museu da Segunda Guerra Mundial enquanto eu tava fazendo essa leitura e foi uma coisa que me marcou bastante. E por fim, a última autora que eu tenho para falar para vocês, eu não sei nem se precisa, que é a Clarice Lispector, de quem eu roubei o sobrenome para colocar aqui no meu canal. Porque a Clarice, ela é ucraniana, ela nasceu no interior de Vinnytsia, que já é uma cidade pequena, ela nasceu no interior do interior aqui da Ucrânia, mas cresceu, viveu e é considerada, né, uma das autoras brasileiras mais famosas, mas ela nasceu aqui na Ucrânia e eu roubei o sobrenome dela porque ela foi uma ucraniana que foi pro Brasil, se naturalizou e viveu no Brasil por, né, toda a vida dela. E eu sou uma brasileira que veio para a Ucrânia e que nada mais justo, né, do que a gente compartilhar esse sobrenome, já que a gente compartilha esses dois países. A Clarice não é uma das minhas autoras preferidas, eu confesso. As poucas coisas que eu li dela, para mim, foram muito difíceis e complicadas de entender, mas eu também acho que foi porque eu fiz essas leituras quando eu era muito nova. Então, pode ser que se eu parar para reler Clarice agora, a minha interpretação seja completamente diferente. E aí, né, gente, eu vou falar só 3 livrinhos, assim, dela, porque a obra é extensa, todo mundo conhece, todo mundo, né, admira. Esse ano ela completaria, né, 100 anos. Então, eu vou falar de A Hora da Estrela, A Paixão Segundo GH e Laços de Família. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Eu acredito que alguns desses nomes vocês não sabiam que eles tinham nascido aqui na Ucrânia, mas sim, eles são ucranianos. Então eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.